o método a ser impresso naquela escolha, certo? Só uma constelação de métodos pode captar o silêncio que persiste entre cada língua que pergunta. Isso é Boaventura Souza Santos, tá? Então, não há uma oposição. O que é que vocês precisam reter? Que não há uma oposição entre o quantitativo e o qualitativo. O que existe são duas perspectivas diferentes. Considerado as ciências da explicação, tá? E outro, as ciências da compreensão. Quando eu falo explicação, estou me referindo ao quantitativo, certo? Quando eu falo compreensão, eu estou me referindo ao qualitativo, ok? Alguma dúvida até aqui? Gostaria de ouvi-los. Não. Quem chegou agora? Maiara. Bom dia, Maiara. A Maiara não consegue falar, né? Bom dia. Estou vendo que você escreveu aqui. Então, é sabido que a ciência está longe de ser um instrumento de conhecimento perfeito. Por mais que a nossa sociedade viva à luz da ciência, a produção do conhecimento é à luz do conhecimento científico, a perfeição não existe. Por quê? Porque, de acordo com o movimento da vida, o movimento, quando eu digo movimento da vida, entendam, existe uma movimentação não só do vírus, que está sendo mutado, tá? Um fato que nós estamos vivendo no dia a dia, mas também existe a modificação dos fenômenos sociais. E eles estão interligados, porque nós vivemos todos dentro de um planeta, tá? Dentro de uma grande constelação de problemas científicos, problemas que nós precisamos colocar indagações, precisamos colocar perguntas que vão sempre adiante. Por isso, a ciência tem data, a produção do conhecimento tem uma data, não é para dizer é novo ou velho, porque era verdade naquela data, naquele momento histórico, certo? E era uma resposta provisória, essa é uma característica central da ciência, como vocês sabem, as respostas da ciência são provisórias, por quê? Porque há a mutação daquela realidade, não só do ponto de vista quando se trata das ciências que explicam, também das ciências que compreendem, tá? Ciências da explicação, ciências da compreensão. Portanto, não é um conhecimento perfeito, contudo, é do que dispomos mais próximo da verdade. E o modo de pensar cientificamente é imaginativo e disciplinado ao mesmo tempo. Incita-nos à busca de um equilíbrio sensível entre o ordenar de novas ideias, ou seja, a cada dia há essas mudanças, e o examinar mais críticos e mais cético de todas as coisas. Detecta-se um confronto entre ideias novas e sabedorias, entre aspas, já estabelecidas, o que é altamente positivo para a produção do conhecimento. Por isso, gente, a cada dia há uma mudança, a cada dia há sempre algo novo a ser instigado. Vejam que isso aqui eu escrevi em 2000, foi publicado em 2003, mas é atual. Por que é atual, professor? Porque são conceitos. A partir dos conceitos, nós criamos outras ideias. A partir dos conceitos, nós vamos indagando o mundo à nossa volta. O mundo é feito, a ciência é feita de perguntas e não de respostas. Por quê? A cada resposta que se dá, uma outra pergunta será sempre suscitada. Por quê? Porque há a movimentação dos fenômenos sociais e há a movimentação dos fenômenos físicos também, fisiológicos, humanos. Hoje nós estamos vivendo essa luta contra o vírus que está assolando toda a humanidade. É um movimento pandêmico para se organizar em função desse vírus. A comunidade científica toda está debruçada para a descoberta de saídas dessa pandemia,
tá bom? Alguma dúvida em relação, isso foi só uma introdução para vocês ficarem cientes de que as duas formas de pensar a ciência são complementares. Há um tempo atrás, pensava-se que havia um confronto. Não há um confronto entre ideias, nem uma supervalorização de uma em detrimento da outra. Tá? O que existe são dois pontos de vista em cima de um mesmo objeto de estudo, mesmo objeto de pesquisa. Certo? E eu dei exemplos disso, né, quando apresentei a lista de pesquisas que nós temos desenvolvido, publicado, e também teses, né, de doutorado e até TCC, que é a busca de vocês, sob os dois olhares. Tá bom? Podemos, então, agora começarmos com o Bruno. Está pronto? Os slides estão prontos? Certo. Em Quero pedir seguida, licença para apresentar. por gentileza. Rodrigo, professor Silvan, e se quiserem também fazer perguntas, não há problema, será muito bom, porque com o nosso diálogo a gente pode enriquecer, não é, o conteúdo dos nossos alunos. Fiquem à vontade, por favor. Quem vai começar a fala é o Fabrício, professor. Ok. Ô, Bruno, coloca aí full screen e tu vai acompanhando a minha fala para não precisar ficar pedindo para você passar, tá? Foi. Bom dia novamente. Eu e o Bruno, a gente ficou com os dois métodos de pesquisa, que foram o de estudo de caso e pesquisa fenomenológica. O estudo de caso, ele é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. É um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência. O estudo de caso ele vem sendo utilizado com frequência cada vez maior pelos pesquisadores sociais, visto servir as pesquisas com diferentes propósitos. Explorar situações da vida real, cujos limites não estão claramente definidos, descrever a situação do contexto que está sendo feita determinada investigação e explicar variáveis causais de determinado fenômeno, em situações muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. Existem alguns preconceitos em relação ao estudo de caso, que são a falta de rigor metodológico, mas para isso é preciso que o pesquisador redobre os cuidados, tanto no planejamento quanto na coleta de dados e análise. Tem também um preconceito em relação à dificuldade de generalização, mas na verdade o estudo de caso ele não generaliza os procedimentos, mas sim ele expande ou generaliza proposições teóricas. E muito é se falado também em relação ao tempo que é destinado à pesquisa, quando utilizado o estudo de caso. Porém, a experiência acumulada nas últimas décadas mostra que é possível a realização de estudos de casos em períodos mais curtos e com resultados passíveis de confirmação por outros estudos. E foi isso mais ou menos que a gente encontrou do estudo de caso. Posso falar do estudo de caso antes de entrar na fenomenologia? Pode, com certeza. Claro. Porque fica vivo na memória, não é? Volta ao slide, por favor. O que é preciso reter em relação ao estudo de caso é que você pode estudar 40, 50 pessoas e não deixa de ser o caso, certo? O caso são aquelas 40 pessoas que estão naquela situação, tá? Por isso, o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir seu conhecimento amplo e detalhado.
O que o autor... Vocês esqueceram de botar o autor aqui, tá? É pequenininho aqui embaixo, né? Gil. Isso. Agora entrou ali, eu não vejo. Mas isso é Gil que disse. Faltou a página, certo, senhores? Tem o ano e tem a página, porque é uma citação direta, ou é indireta isso? Não acredito que seja indireta. Isso é direta. Então, tem que ter aspas, ano e página, tá? Não esqueçam. Então, voltando, você pode ir a fundo naquela turma que tem 40 alunos, ou é um estudo de caso. Mas também você pode estudar um aluno, certo? E é um estudo de caso. Não é um caso, não é o caso onde todos os 40 da turma estão envolvidos. Ou seja, vou tentar dar um exemplo aqui. A evasão nas aulas de educação física. A turma, o 5º ano B, evadiu das aulas de educação física. Aí eu vou perguntar, desses 40 que estão na turma, eu vou aos 5 que frequentam e vou perguntar por que os 35 não estão presentes. Eu estou trabalhando com a permanência, 5 que permaneceram, para tentar descobrir por que os 35 evadiram. Isso é um estudo de caso, professora? É a evasão dos alunos do 5º ano B. O estudo de caso é um estudo empírico. O que é isso, senhores? É uma pergunta. O que é um estudo empírico? O que é a empiria? Hein? Quando o estudo é baseado na experiência ou na observação. Isso. De quê? De onde? Do objeto? Do objeto. Isso. E onde é que eu estou? Esse exemplo que eu dei, onde seria? Dentro da sala de aula? Exatamente, na aula de educação física, no 5º ano B. Perfeito. O estudo de caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro de um contexto. O 5º ano B está dentro de uma escola no CEPA, no contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas, e no qual são utilizadas várias fontes de evidência. Existem várias fontes, várias hipóteses que podem também ser levantadas, consoante essas fontes, para nós verificarmos a razão da evasão dos alunos às aulas de educação física. Tá? Portanto, o estudo de caso pode ser com uma criança que tenha transtorno do espectro autista, que está lá naquele 5º ano B, ou pode ser todos os alunos, né, os 40 do 5º ano B. Todos estão dentro de um estudo de caso. Tá? Aí vocês trouxeram, o estudo de caso vem sendo utilizado com frequência, cada vez maior, pelos pesquisadores sociais, visto servir a pesquisa com diferentes propósitos, tais como explorar situações. Mas por que eu preciso saber da evasão no 5º ano B? Serve para quê? Você descobrir, não é, verificar ao final por que os alunos evadiram. Serve para eu melhorar a minha intervenção. Serve para eu retomar no período que vem de uma outra forma, para que os alunos não evadam. Ô, professora, mas a turma mudou. Quem era 5º foi para o 6º. Mas os comportamentos se assemelham. Certo? Por isso, a gente, se não der tempo de intervir no 5º ano B, ainda nesse processo, eu fico pronta para uma intervenção no seguinte. B, primeiro, explorar a situação. B, descrever a situação no contexto em que está sendo feita determinada investigação. Você vai conseguir, através de diferentes instrumentos, certo? Diário de campo, observação direta, você vai conseguir descrever a situação. Você vai explicar as variáveis causais de um determinado fenômeno, por que isso acontece, por que os alunos estão evadindo, em situações muito complexas, que não possibilitam a utilização de levantamento e experimentos. Então, aqui nós estamos falando não só de estratégia metodológica,
dentro da pesquisa qualitativa, ou seja, modos de investigação dentro do método qualitativo, e que requer o quê? Instrumentos. E aí eu falei da observação direta, do diário de campo ou diário de bordo, são instrumentos que eu vou fazer a minha coleta de dados. Certo? Dúvidas em relação ao que é um estudo de caso? Não, com o exemplo fica bem mais claro. Isso. E com a teoria que vocês trouxeram. Quando vocês trazem a teoria, eu tenho certeza, entre aspas, que vocês olharam, vocês leram, vocês investigaram. E foi o que vocês fizeram. E aí fica mais simples quando eu chego com um exemplo propriamente dito. Tá? Sem dúvidas, senhores. Sim, continuemos. Não só da dupla, mas dos outros colegas. Não? Então, adiante, por favor. Pesquisa fenomenológica. A pesquisa fenomenológica parte do cotidiano, da compreensão. Estão me ouvindo? Perfeito. Não lembro se eu liguei o microfone. Da compreensão do modo de viver das pessoas, e não de definições e conceitos, como ocorre nas pesquisas desenvolvidas segundo a abordagem positivista. Assim, esse tipo de pesquisa procura resgatar os significados atribuídos pelo sujeito ao objeto que está sendo estudado. As técnicas de pesquisa mais utilizadas são, portanto, de natureza qualitativa e prezam pela exclusão do subjetivo do pesquisador e também pela exclusão do objetivo que não é dado realmente no fenômeno considerado. Russell diz em sua obra que fenomenologia é uma zona neutral de investigação, onde as ciências têm raízes. A fenomenologia nunca se orienta pelos fatos, sejam externos ou internos, mas pela realidade da consciência, isto é, para aquilo que se manifesta imediatamente na consciência. Bruno, não estamos te ouvindo. Eu acho que ele caiu, mas eu vou continuar. Tá. Que se manifesta imediatamente na consciência, alcançada por uma intuição, antes de toda reflexão ou juízo. As essenciais ideias, fenômenos. Nas pesquisas realizadas sobre o enfoque fenomenológico, o pesquisador preocupa em mostrar e esclarecer o que é dado. Não procura explicar mediante leis, nem deduzir com base em princípios, mas considera imediatamente o que está presente na consciência do sujeito. Voltei. O objetivo... Continue no objetivo da pesquisa fenomenológica. Então, o objetivo dessa pesquisa é o de proporcionar uma descrição direta da experiência, tal como ela é, sem nenhuma consideração acerca da sua gênese psicológica e das explicações causais que os especialistas podem dar. E se utiliza da técnica de redução fenomenológica, que requer a suspensão das atitudes, das crenças e das teorias, a fim de concentrar-se exclusivamente na experiência em foco, o que essa realidade significa para a pessoa, ou seja, visa a maior aproximação possível da essência do fenômeno investigado. Porém, isto não significa que essas teorias deixem de existir, elas só são desconsideradas temporariamente. Da redução fenomenológica surgem as temáticas comuns aos participantes que podem ser entendidas como categorias de análise. Então, as perguntas que, pelo que eu entendi, as perguntas frequentes nesse tipo de pesquisa são como você sentiu, como você percebeu, como você enxerga. Isso. E é isso. E é isso. E é isso, e é bastante complicado de fazer, né? Eu fico muito à vontade. E complicado de entender também. Não entenderam nada? Eu vou tentar explicar. É assim, eu vou ler um trechinho que eu tenho aqui escrito. O sentido de ser no mundo é mediado pela linguagem, que não foge deste mundo, do corpo e da própria finitude.
O homem é o único ser humano, eu estou comentando agora, o homem é o único ser humano que tem noção que vai morrer, tá? O humano é o único ser vivo que tem a noção da morte. Por isso, tudo que ele faz é para se livrar da morte, certo? O homem é um ser corpóreo, corpo emanado por um projeto de vida que sempre cuida da vida, onde se situam algumas vezes as práticas esportivas. Aí é outra questão. Repare bem, o que é a pesquisa fenomenológica? Fenômeno é tudo aquilo que se manifesta, é tudo aquilo que está à nossa volta. Só que nós, no pensamento cartesiano, nós entendemos que só os fenômenos da natureza, os fenômenos físicos, é o que valem, mas não é, tá? A partir dos pesquisadores, e como eu disse no início, né, Dilthey lá no século XIX, com as ciências sociais ou ciências do espírito, começam a considerar também o sentido de ser. O que é isso? A base é filosófica, mas a base da ciência é a filosofia. Certo? Professora, mas como assim? Como assim que todo mundo tem uma filosofia de vida? É o modo como você está na vida. É o modo como você se abre todos os dias. Ou mais bem-humorado, ou menos bem-humorado, respeitando quem está do seu lado, ou não respeitando. Isso é o modo como você está na vida. A fenomenologia, ela estuda os fenômenos. E eu disse a vocês que fenômeno é tudo aquilo que se manifesta. Estão acompanhando a linha de raciocínio? Essa manifestação, ela tem um sentido que é atribuído pelas pessoas. Que sentido, professora? Volto a 2 minutos atrás. Como você está na vida? Quando eu disse que todos nós, o homem é o único ser pensante e pensa em termos da finitude, em termos da morte, tudo que nós fazemos é no sentido de adiarmos cada vez mais, preservarmos cada vez mais a vida, adiarmos a morte, como é óbvio, tá? Então, há um sentido de ser em tudo que você faz. E é esse sentido de ser que a fenomenologia estuda. Professora, mas o que eu tenho a ver com isso na educação física? Tem a ver que a atividade física, o exercício físico, o esporte, a educação física na escola, assim como a matemática, assim como o português, tem uma influência na vida das pessoas, certo? E em que medida isso influencia, é que a fenomenologia vai verificar os aspectos fenomenológicos, a perspectiva, a pesquisa fenomenológica. Veja que é o que vocês trouxeram na primeira linha. Ela parte do cotidiano, ela parte da compreensão do modo de viver das pessoas. Está claro até aqui? Sim, sim. Tá? Quando você entra, abre lá a gaveta, abre o armário onde tem a sua roupa, você escolhe a camisa vermelha, vou ver aqui a camisa vermelha que eu estou vendo Fabrício, a regata preta que o Bruno tem ali naquela foto. A escolha dessas roupas tem um sentido para vocês. É que nós entramos no automatismo e vamos embora, acordamos, tomamos banho, fazemos a higiene, tomamos o café da manhã. Tudo isso está dentro de um sentido de ser. Estou falando de cotidiano. E existem ações que são automáticas, tá? Como eu falei, acorda, toma banho, cada um tem uma rotina, entra naquela rotina, desde que acorda até que volta outra vez. E isso nós estamos falando de sentido. O sentido ele é subjetivo. Só quem subjetiva é o homem. Essa subjetivação, ela é imanente, ela não sai de dentro de você, é o tempo inteiro dentro da normalidade, tá? Portanto, a pesquisa fenomenológica é como o Bruno termina a fala dele dizendo: você pergunta o que é aquela atividade para a pessoa, certo?
É quando alguém vai passar na sua casa e perguntar para você: para que serve você estar sentado aí ouvindo essa aula, enquanto outros estão fazendo outra coisa? Você é movido por um sentido, por isso vocês estão aqui, acho que 6 agora já, né? As pessoas que estão aqui, na sala tem 10 comigo, tem um sentido para nós estarmos aqui. O sentido de ser, que é individual, que é pessoal, move, não é? Esse sentido, no plural, os sentidos movem as nossas ações no mundo da vida. A vida só é feita quando tem um sentido, vários sentidos. Quando perde o sentido é quando o sujeito entra no niilismo, entra no nada e se suicida, muitas das vezes, adoece. Por isso é fundamental você, quando entrar na escola, entrar na sala de aula, você motivar as pessoas para que aquela sua aula tenha um sentido na vida do outro. O professor de educação física, aquele que você teve lá na sua sala, na sua escola, que mandou você correr 10 vezes a volta na quadra e não explicou por que você correu 10 vezes, tem que correr 10 vezes, e todo mundo corre no mesmo sentido na quadra, ele cansou você, ele esgotou você. Ele não motivou você a buscar outras informações. O professor, ele tem a obrigação de buscar o sentido naquilo que ele faz. Vocês já me ouviram falar o que eu vou dizer agora. A matemática, hipoteticamente, tem um sentido dentro da formação escolar. Apresentar, pelo menos os sujeitos têm que saber as 4 operações. A tabuada, já poucas pessoas saem da escola sabendo a tabuada. Olha que coisa ridícula que eu estou dizendo, mas é verdade. Mas a matemática ensina as 4 operações. A geografia se situar no espaço, né? A língua portuguesa, o domínio da língua mãe, a língua inglesa para tratar com outras pessoas, e a educação física. Qual é o sentido de ser da educação física na estrutura curricular? É para pensar. Porque se você mandar dar 10 voltas na quadra e não explicar por quê, você vai estar fazendo igual o professor que você criticou e não atingiu a subjetividade do seu aluno. Você não mudou as expectativas dele. Estou complicando? Não, professor. Tá menos complicado, Bruno? Tá menos. Tá? Então, é exatamente... Você consegue repetir, Bruno, o que você falou no final sobre as perguntas ou você falou não estava escrito? As perguntas são como você sente, como você percebe. Isso. Veja a fala do Bruno. Como você sente. Professor, é importante saber o que o outro sente? Claro! Você é um conjunto, você é um holos, você está na aula de uma perspectiva completa, numa perspectiva holística. Você é um todo. Não é só sua mãozinha que está tentando colocar a bola ao cesto, não. É você como um todo. A sua motivação, a sua vontade, a um querer. Que se o aluno, se você não acessar essa vontade, esse querer dele, ele não vai treinar trocentas vezes para colocar a bola no cesto, se for esse o seu objetivo. Entende? Ele mudou o slide, olha aqui. Nas pesquisas realizadas sobre o enfoque fenomenológico, o pesquisador preocupa-se em mostrar e esclarecer o que é dado. Por que você precisa fazer 10 vezes, você precisa repetir muitas vezes esse gesto motor? Tem que ter um porquê. Aí você verificou, ouvindo no decorrer das aulas, que o aluno não vai, ele evade, ele não está indo à aula, porque ele não gosta de suar. E você, como um bom professor de educação física, você vai começar a explicar por que é que está suando. Por que é que o aluno sua? Professora, mas isso não é aula de educação física. É, meu amigo,
É a aula de educação física assim, e vai ecoar com muito sentido para o adolescente que detesta ficar suado embaixo do braço. Compreenderam? Mas você precisa estar muito apto para isso. Você trabalha com o corpo do outro, você trabalha com o interesse do outro. Então, você, para levar uma aula de educação física com sentido, isso é outro artigo que eu escrevi, eu pego já para vocês, a aula de educação física com sentido para os alunos, você precisa saber muito mais do que só as 4 linhas. Você precisa entender da subjetividade humana. Você escolheu trabalhar com escolheu uma formação profissional que depende do outro. Você depende da boa vontade, entre aspas, do aluno querer participar da sua atividade. Se for por obrigação, tudo que nos é obrigado é muito complicado da gente fazer. Certo? O homem se move, em tese, por gosto, necessidade, utilidade ou norma. Se quiserem anotar, eu repito. Tá? Que é isso? Gosto. Ah, eu gosto de nadar. Eu vou lá porque eu gosto. Tem do Santin. Essa é uma tese, o professor Silvan está aqui escrevendo. Tem o Hugo Lovisolo, né, que foi meu orientador, ele fala sobre isso. E o Santin, ele trabalha muito, isso é a base da Merleau-Ponty, não é? A fenomenologia. O corpo no mundo. Isso, Silvão, obrigada, exatamente. Quer falar um pouco, Silvão, sobre isso? Por gentileza. Não, professora, agradeço o espaço, só porque me lembrei, né? Eu estava aqui curtindo um pouco, ouvindo a aula de vocês, e me lembrei, né, do Silvino Santin. Felizmente tive a oportunidade de conhecê-lo lá na Federal de Santa Catarina, numa banca que ele esteve por lá, e nos textos dele, que são ótimos, né, são muito bons de ler para quem se interessar aí pela fenomenologia e a relação com a educação física também, em que ele usa essa expressão, né, que é uma expressão ali baseada no Merleau-Ponty, que ele fala do corpo no mundo, né, que, com hífen, né, como uma expressão completa, né, para dizer que não há mundo sem corpo, né, como também não há corpo sem mundo, né, porque são duas coisas que coexistem, né, e se fazem existir, né, ou seja, tudo que fazemos com o nosso corpo é porque há algo no mundo que o nosso corpo faz, né? E tudo que o nosso corpo sente, percebe, atribui algum sentido, né? Que é isso que a professora Leonel está destacando, é porque o mundo nos provocou a sentir, né? E a fenomenologia busca compreender, né, o mais próximo possível esse significado, esses sentidos que, no nosso caso, né, da educação física, muito por essa linha, esses sentidos que os corpos, né, os nossos corpos, nós como os corpos, né, no mundo, atribuímos a ele, né? Então, os exemplos aí que a professora já citou tão bem, né, das nossas aulas, do esporte, das práticas corporais, né? Super interessante, né? Super interessante isso. Acho que essa é uma das áreas de pesquisa qualitativa que eu mais gosto, que eu mais admiro. Uhum. Obrigada, professor Silvan. Exatamente. Eu costumo dizer assim, você é o corpo que você tem, cuide dele. Né? E é essa intervenção, essa afetação, que você é afetado e afeta o outro. Isso é a base, para mim, do que nós fazemos com as crianças na escola. Né? Aqui na licenciatura, eu preciso falar da escola. Então, é exatamente isso. Né? O meu grupo vem estudando isso com os idosos, vem estudando isso com as mulheres, nós estamos estudando a violência no esporte. O que é isso? Né? E essas questões que vivem na sociedade, porque nós não podemos descolar nada, tudo está dentro do mesmo pacote. Né? E eu gosto de provocá-los quando você diz, você botou o lixo do lado de fora. Não, o planeta é um só, você só tirou o lixo da tua frente, mas você é responsável, inclusive, pelo seu lixo, o lixo que você produz, amigo.
e as pessoas ficam incomodadas, mas é verdade, né? É isso. Então, é bastante por aí. Então, obrigada, Silvan. Pode ir entrando, viu? Rodrigo, a mesma coisa, só nos enriquece. Mas eu estava falando da questão do gosto, da necessidade, da utilidade ou norma. Isso é Hugo Lovisolo, um sociólogo que estudou há algum tempo a educação Professora, física. Oi, Rodrigo. Pois um não. bom observador sabe a hora de falar e sabe a hora de ouvir também, né? Essa é a minha hora de ouvir. Estou aprendendo bastante aqui, tá? Ah, tá legal, tá legal. Eu quero que vocês fiquem à vontade, porque não é todo dia que esses alunos têm a oportunidade de ter 3 professores. Viva a escola pública, viva a universidade pública. Legal. Obrigada, Rodrigo. Nada. Então, exatamente isso, Bruno. Gosto, necessidade, utilidade ou norma. O que é isso? Isso está ligado à pesquisa fenomenológica. Eu faço uma atividade porque gosto. Eu gosto de nadar, tá? Eu vou nadar por uma necessidade, porque o médico mandou que eu faça natação para manter os meus níveis lá de açúcar ou a minha hipertensão. Utilidade, também é útil nadar, né? Eu estou gastando o meu tempo de uma forma útil, indo nadar. Ou norma, por quê? A norma é o imperativo categórico, está ligado às leis. Para entrar no curso de educação física, é preciso saber nadar. Isso é uma norma da escola europeia, que foi há muito tempo da nossa escola no Brasil. Os conceitos caminham juntos: gosto, necessidade, utilidade ou norma. Ou também podem ser operacionalizados sozinho, certo? Aí eu faço isso só porque eu gosto e não preciso, nem por necessidade, nem vai ser útil para mim em nada, e nem a norma me obriga, certo? Eu vou ser ridícula agora, eu vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando ainda porque gosto, porque eu não tenho mais necessidade, eu já cheguei ao topo da carreira. Não vai ser mais útil para mim continuar, porque eu não subo mais. E a norma eu já cumpri, que é o tempo de serviço. Está vendo como a pessoa também é um bocado metida, e está gravado, né, Rodrigo? Mas todos podem caminhar juntos, tá? O gosto, a necessidade, a utilidade ou a norma. Compreenderam? Isso tudo está dentro da perspectiva fenomenológica, tá? Está ligado ao sentido de ser, sentido que você põe na vida e coloca adiante sempre, tá? E, de fato, Bruno, você tem razão quando você diz que você pergunta sempre ao outro, tá? E você produz um conhecimento sempre que você pergunta ao outro. Eu utilizava isso sempre que você dá voz ao sujeito, mas hoje eu não uso mais esse termo, porque o sujeito ele sempre teve voz. Você precisa fazer uma escuta aos sujeitos, tá? Você precisa ver como essa aula de educação física está afetando o seu aluno a tal ponto que ele não vai a essa aula, ele evade dessa aula, tá? E essas análises, quando você... Aí eu vou falar um pouquinho de Bardan. Quando você deixa o outro falar, você está fazendo uma análise que implica, há uma implicação nos discursos. Como é que eu posso dizer a vocês? Existe uma implicação, existe uma afetação todas as vezes que você abre e diz assim: como foi essa aula de educação física para você? O que você entende das aulas de educação física? Por que você não está indo às aulas de educação física? Ah, mas eu vou perguntar a quem está presente, os 5, então eu vou perguntar aos 5. Por que vocês permanecem e os 35 saíram? Quando você ouve essa resposta, você vai fazer uma análise, certo? E essa análise vai buscar como o sujeito foi afetado, né, pelas aulas de educação física e de que modo você vai fazer essa interpretação. É quando no slide
mais adiante, uma das formas de fazer essa interpretação é agrupando as falas em categorias de análise, certo? Professora, mas aí só fica o qualitativo? Não, eu posso também quantificar. Eu posso botar numa análise simples e trabalhar com percentil, quantos falaram uma coisa, quantos falaram outra. Mas também existe mais do que um software, tem o NVivo, que faz também essa contagem, que a gente pode alimentar o banco de dados e ele faz a análise qualitativa. Existe também o Iramutec, que também faz essa análise. Então, não quer dizer, o número não significa dizer que é quantitativo ou qualitativo, e sim o modo como você faz a coleta de dados, tá bom? Pode encerrar, Bruno, a apresentação. Eu tenho dificuldade de ler, tá? Porque a letrinha é muito pequena, a pessoa com baixa visão lê pouco. Então, mas se deixar, eu vou ficar falando aqui várias vezes, por muito tempo. Podemos encerrar esse primeiro ponto? Professor, eu tenho só mais uma dúvida. Pois não, claro. Como que fica esse afastamento tipo das teorias e das referências nesse tipo de pesquisa? Até que ponto do método? Até que ponto não há influência do pesquisador? É isso? Sim. Tudo há influência do pesquisador. Porque vou lhe dar o exemplo primeiro disso que eu acabei de dizer. Quando eu faço essa recolha de dados, deixei a pessoa falar, quando eu digo que o aluno, os 5 que ficaram, eles estão ali por sociabilidade, eu fui às teorias, tá? Eu vou na teoria e sei o que é sociabilidade. Aí eu nomeio uma categoria como sociabilidade, mas não é porque eu quero, não. É porque a teoria diz que eu estou aqui para encontrar os meus colegas. Eu gosto de estar aqui. Estou falando dos 5 que responderam, tá? Que gostam de estar na aula de educação física. Eu gosto de estar com os meus colegas, eu acho o professor legal. Eu leio essas falas e interpreto como sociabilidade, mas eu interpreto porque eu quero? Não, porque eu li, eu já trabalhei o referencial teórico, certo? A partir das perguntas, a partir do problema, eu tenho uma indicação do referencial teórico, e a partir desse referencial teórico, e por isso também se tem um orientador, que é a pessoa que entende de epistemologia, ou seja, entende das teorias do conhecimento, que podem suportar os dados, que podem fazer a leitura desses dados, e a partir dessa fala dos meninos, eu nomeio como subjetividade, como sociabilidade. Ponto. Falei do qualitativo. No quantitativo, também existe a interferência do pesquisador. Sempre, Bruno, que houver o homem manuseando os dados, existe a interferência do pesquisador. Tá? No quantitativo, quando o sujeito começa a fazer a coleta de dados, eu já falei isso mais que uma vez, eu gosto muito da apreensão manual, dinamômetro de apreensão manual, o sujeito vai dizer assim, estou fazendo o máximo. E o pesquisador lê e anota que aquela foi a apreensão máxima que ele fez, e coloca lá. Será que o pesquisador colocou certo também? Há sempre a possibilidade de erro, de intervenção. Está compreendendo, Bruno? Tanto de quem está na ação, está lá na bicicleta, pedalando para poder ver uma série de questões, como os vários testes que se fazem no quantitativo. Há interferência do humano, certo? Nos dois. A neutralidade científica é extremamente questionável nos dois. Mas admite-se que no qualitativo há uma interferência maior? Pode ser que haja. Respondi? Sim. O que mais? Em relação a a primeira dupla? Nada? Podemos passar adiante? Podemos.
Então, obrigada, meninos. Espero que vocês agora identifiquem aquilo que não sabem, certo? E eu vou estar pronta para ajudá-los a descobrir cada vez mais o que não sabem. Pensou que eu ia dizer que ia dar resposta, eu também tenho muitas dúvidas. Vamos juntos estudar, tá bom? A outra dupla. A ordem independe, pessoal. Maiara, Carlos Eduardo, Berg, Carlos André, tanto faz. Posso começar, professora? Carlos Eduardo. Carlos André e Rudenberg. Ok. Bom dia a todos. Eu e o Berg ficou com 3 tópicos, que foi a metodologia da pesquisa filosófica, a etnográfica e a histórica. Vou começar falando um pouco sobre a metodologia filosófica, que ela nada mais é do que a transformação da reflexão espontânea em pensamento filosófico, e na realidade ela aplica o que a própria filosofia prega desde tempos remotos, pede que suspendamos as opiniões imediatas e nos mantenhamos afastados das discussões espontâneas, na medida em que estas nos remetem a nossos preconceitos e a nossas crenças irrefletidas. As etapas dessa metodologia, elas se resumem em leitura, explicação, comentário e dissertação. A parte que fala da leitura é essa justamente que o Berg mandou aqui, que eu vou ler, que ele está sem áudio. A leitura é a parte da pesquisa que, pois sem ela, não é possível construir o conhecimento. É necessário que a gente faça a leitura. A explicação é basicamente anunciar o que está no texto, desdobrar e mostrar o que está exposto, pressuposto e implicado. Comentário é procurar estabelecer um diálogo com o autor, concordando ou refutando seus argumentos, e a dissertação é onde será feito o trabalho escrito, a parte escrita do trabalho. Sobre a pesquisa etnográfica, ela é o processo de estudo de um determinado grupo social. No caso, ela estuda um determinado grupo na sociedade. Ela é feita através de coleta de dados e das observações realizadas durante o período de pesquisa, que serão definidas características etnográficas da população. Ela, por não utilizar metodologias estatísticas, o levantamento etnográfico faz parte do rol de pesquisas qualitativas. E, entre outras variações dessa família de técnicas, estão os grupos focais e as entrevistas em profundidade. A pesquisa histórica, ela compreende o estudo dos grupos humanos no seu espaço temporal e é preocupada em discutir os variados aspectos do cotidiano de diferentes classes sociais e grupos. Ele se caracteriza como uma abordagem sistemática por meio de coleta, organização e avaliação crítica de dados que têm relação com ocorrências do passado. 3 passos são considerados essenciais na produção de um trabalho histórico. O primeiro é o levantamento de dados, o segundo é a avaliação crítica de dados e, finalmente, a apresentação dos fatos, interpretação e conclusões. É basicamente isso, professora. Isso. O Carlos não consegue falar? O Berg não consegue falar? O Berg que não consegue falar. O Berg não consegue falar, Carlos. Certo. E o que vocês aprenderam? Hein? Aprendi que cada um tem sua importância. A filosófica, ela justamente reflete sobre o nosso pensamento, sobre a nossa forma de pensar, que busca tornar a gente um pouco mais reflexivo, crítico, para questionar mais as coisas e deixar de lado o nosso pensamento, nosso preconceito sobre as coisas. Uhum.
A etnográfica é aquela que basicamente estuda os grupos sociais, a sociedade, os problemas que existem na comunidade. E a histórica é sobre as coisas que aí já aconteceram do passado, fatos históricos importantes para a sociedade, que esses fatos podem contribuir para o presente e para o futuro. Muito bem, Carlos. Espero que o Berg também, ele escreveu aqui, deu para aprender as características e fase de cada pesquisa e que é importante segui-las de acordo com a conformidade do trabalho. Tá bom. É assim. Obrigada. Um exemplo de etnografia, né, e é possível fazer, a etnografia pura é feita pelo antropólogo e não pelo professor de educação física. Professora, mas por que você traz, então, para a gente estudar isso? Porque é possível se fazer uma etnografia dentro da escola. Como? O antropólogo ele vai morar dentro da comunidade para poder entender o cotidiano daquelas pessoas, tá? De manhã até a noite, até a madrugada. E você, na escola, pode fazer uma etnografia, sim. Nós fizemos uma etnografia em 2019, salvo erro, que foi aquele trabalho junto ao PNUD, Rodrigo. E o que é que foi realizado? As pessoas passavam o dia inteiro na escola, os pesquisadores, né? Eu, professora Neise, professor Alexandre, preparamos os nossos alunos que foram para essa escola. Alunos não, que grande parte já eram formados, já eram professores. E eles, desde a entrada das crianças até a saída, eles estavam lá. Eles estavam observando, fazendo uma observação direta do cotidiano daquela escola. E a proposta era, ao final, dizer como a escola poderia ser mais ativa. Tá? E o que é que foi visto, professor? Foi visto que existe uma ordem unida dentro da escola. As crianças têm que entrar, elas chegavam e já colocavam a mochila para marcar a ordem que ia entrar na fila. Então, várias situações do dia a dia daquela escola foi observado. E foi feito, ao final, a proposta de como aquela escola, todas as escolas, que foram muitas pesquisadas, poderiam se tornar mais ativa na vida das crianças. Isso é um exemplo de etnografia. Grupo focal, eu estou trabalhando em cima do que vocês trouxeram. Grupo focal tem sido usado agora bastante em tempos de pandemia, ou seja, o grupo discute sobre um foco, um tema, e dentro daquela roda de conversa, né, grupo focal, roda de conversa, eles atuam na mesma perspectiva, as pessoas discutem sobre um tema. Por exemplo, poderia-se fazer um grupo focal exatamente sobre a evasão das crianças das aulas de educação física, certo? A filosofia é a base de tudo, né? A filosofia é a base da ciência, certo? A filosofia foi tirada da formação de vocês. Ah, professor, eu estudei filosofia. Você estudou a filosofia de modo linear. Não se estuda a filosofia de modo linear. Se estuda a filosofia para provocar exatamente dissonâncias, para provocar pensamentos contrários. Pensamentos iguais emburrecem as pessoas, tá? Deixa as pessoas pensando todas iguaizinhas. Será que todo mundo pensa igual ou é por uma conveniência? A filosofia ela serve para nos levar à reflexão. Reflexão de quê, professora? Do mundo à nossa volta e o do contexto a que nós estamos inseridos, certo? Quando você deixa o outro falar, você tem a possibilidade, depois, de fazer uma análise do que o outro está falando. E isso é feito no grupo focal. Isso é feito, Bruno, quando a gente dá a oportunidade das pessoas falarem numa entrevista, tá? Num questionário, no que seja. Então, o discurso é uma ferramenta de investigação na pesquisa qualitativa, certo? A análise desse discurso, a análise dessa fala, ele atua como uma ferramenta. A palavra e o discurso se encaixam, as palavras são polissêmicas. O que é isso, professora? Polissemia
é uma variedade de sentidos na mesma sentença ou na mesma palavra, tá? Existem também várias palavras dizendo a mesma coisa. O que é isso, professor? É polifonia. Todo discurso ele é polissêmico e é polifônico. Eita, que complicação! Não é nada complicado. É o que você faz quando está conversando com a pessoa que está aí do seu lado. Existem vários sentidos no que você fala, certo? E você tem várias formas de falar. Polissêmico, vários sentidos. Polifônico, várias formas de falar a mesma coisa. Dentro de uma situação, dentro de um contexto, que é isso que você vai estudar. O seu contexto é o contexto escolar. De modo pragmático, não há uma preocupação com o que é dito. A palavra, quando é dita, ela é fluida, ela é solta. Quando ela é escrita, ela é presa à norma da escrita. Por isso, quando você transcreve a fala das pessoas, você transcreve literalmente como elas falam, sem uma preocupação com a forma culta da língua. Porque quando nós falamos, a nossa fala é mais solta. Quando nós escrevemos, a fala é mais enquadrada nas normas da gramática, da língua portuguesa. Tá? Compreenderam não só Rudenberg e o Carlos André, mas os outros colegas também compreenderam? Perguntas. É hora de vocês falarem. Me perguntem. Até para perguntar é preciso saber, é preciso ler para poder perguntar. Bora lá. Então, parto do princípio que o silêncio não há perguntas, sabem tudo. Legal. Maiara e Carlos Eduardo. É a dupla a seguir. Maiara, me desculpe, ficou com os métodos de análise do grupo focal. Eu estou sem áudio, como todo mundo sabe. Carlos não veio para a aula hoje. O slide está pronto, mas não tenho como explicar. Quer deixar a apresentação para a próxima semana? Próxima semana é o professor Silvan. Ou, se preferir, que eu coloque o slide para alguém ler. Coloca o slide e eu leio, Maiara. Eu entendo a sua dificuldade, mas a próxima eu não tenho mais espaço na semana que vem. Você pode colocar o slide e eu explico. Tá? Ou, se algum colega quiser ler a partir do seu slide, eu também posso explicar, como preferir. Mas eu preciso encerrar hoje esse tema. O que você decide? Então, o Carlos faltou. Por gentileza, coloca e a gente dá sequência. Estamos aguardando a Maiara colocar os slides. Só um minuto, por gentileza. Manda no WhatsApp, Mayara, que eu apresento. Bruno sempre solícito e carinhoso. É um bom moço.
Ótimo. Saudades. E essas situações são previstas, viu? É possível, acontece em sala de aula aqui, então. E o Carlos Eduardo, ele não costuma falhar também, né? É sempre muito cumpridor. Ela não está conseguindo. Isso, Mayara, manda para o Bruno, talvez ele consiga. Manda pelo WhatsApp. Se ele está no computador, é mais fácil. Ela enviou, Bruno. Veja se você consegue. Estou fazendo o download agora, chegou agora. Ótimo. Vixe, estou com problema também. E aí, como é que a gente faz? Eu falo só. Ou você consegue ler, Bruno? Consegue abrir e ler? Já ajuda. Ou eu encaminho para o professor Luiz. Manda para mim também, Bruno. Que eu já acompanho por aqui, qualquer coisa. Eu mandei para o professor Luiz, não sei se ele consegue apresentar aí. Mandei pelo WhatsApp, professor. Oi, Bruno. Tô olhando aqui, já recebi. Só um momentinho.
Conseguem ver? Sim, Luiz, obrigada. Consegui. Vocês conseguem ver? Eu consigo ver. Estou vendo também. Pronto. Pode passar para o segundo, Luiz. Universidade tem que ser com letra maiúscula, tá? Pode seguir. E aí ela apresenta a análise de conteúdo, né? A definição do que é análise de conteúdo, traz. A análise de conteúdo é compreendida como um conjunto de práticas, um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um documento, certo? E traz um autor, esqueceu do ano, Mayara Berelson, um dos primeiros a sintetizar a análise de conteúdo como técnica de estudo na década de 40 e apresentava uma definição fortemente baseada no modelo cartesiano. Isso. A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que visa uma descrição do conteúdo manifesto de comunicação de maneira objetiva, sistemática e quantitativa. Ela pode ser quantificada, tá? Como já disse. Bardin, que é uma mulher, configura a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise de comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos objetivos de descrição do conteúdo da mensagem. Isso. Sempre que a gente traz um autor, tem que trazer o ano e a página. Citação indireta, somente o ano. Indireta, quando nós lemos o autor, o ano e a página. Pode passar, professor, por gentileza? E aí vem Bogdan e Bicklin, uma citação muito grande, não é? Muito conteúdo. Seria interessante que eles pudessem explicar, porque assim, não basta a gente cortar e colar. É preciso entender o que está escrito, né? A pesquisa qualitativa é descritiva. Toda pesquisa descreve, certo? O quantitativo também, ele descreve. Professora, mas é isso que está lá. Mas é uma crítica que eu faço. Tudo é descritivo, ou não é descritivo? Dos dados coletados são palavras, imagens e não somente números, ok? Os pesquisadores na abordagem qualitativa se interessam mais pelo processo, ou seja, como o fato se deu, mais do que pelo produto ou resultado, e tendem a analisá-los de forma indutiva, nem sempre. Na abordagem qualitativa, os significados são de grande importância. Aqui cabe um parênteses. O significado, para explicar o que é significado e o que é sentido. O significado é dado pela cultura e o sentido é dado pela pessoa que personifica. Voltando, o significado de copo, caneca, cadeira é da cultura. Toda copo é para beber água, Coca-Cola, café, tá? Esse é o significado, é aquilo que é dado pela cultura, é dado pelos hábitos e costumes. E o sentido é dado pela pessoa. Mas o sentido da minha caneca, que eu recebi da minha madrinha, tem um sentido que é só meu. Aí você vai olhar a minha caneca e vai dizer, tá, uma caneca velha, barata, uma louça ruim, mas para mim ela é de suma importância. Eu atribuí sentidos a essa caneca porque foi dada pela minha madrinha, e a minha madrinha já morreu. É a lembrança que eu tenho da minha madrinha. Isso é sentido. Mas o significado de caneca é igual em qualquer lugar. Não vamos confundir significado e sentido. O sentido é da pessoa e a abordagem, a análise de conteúdo, a pesquisa fenomenológica, ela visa o sentido dentro de um significado. Fui clara? Foi clara sim, professor. Foi sim. É possível identificar que, ao pensarmos na pesquisa qualitativa, tratamos de descrição, de interpretação, ok, de uma busca pela compreensão de situações, de fatos, de fenômenos e de documentos. Foi a minha fala inicial.
Aqui nós estamos falando das ciências da compreensão, certo? E é nesse ponto de procedimento que a análise de conteúdo se constitui como um pressuposto teórico de análise, certo? A análise de conteúdo, gente, ela, como eu já disse, ela trabalha com a fala, tá? E aí o referencial teórico pode ser Bakhtin, pode ser Péchet, e existem diferentes análises, tá? De formas e enfoques diferentes de discurso, tá? No diálogo, há uma troca de posicionamento, quando você dialoga com o sujeito da sua pesquisa, quando você dialoga exatamente com o seu, com as pessoas que você está lá aplicando o instrumento de pesquisa, certo? A linguagem, nessa troca, né, de posicionamento, você pergunta e o outro fala, e você busca depois o desenvolvimento naquela fala, você coloca outras perguntas, existe uma análise nessa conversa. Você, na conversa, nessa análise, você procura ver o que afeta as pessoas. O diálogo, né, é uma coisa que existe entre dois, no mínimo, existe quem fala e existe quem escuta. Existe o emissor e o receptor. Você, no caso, enquanto pesquisador, você é o emissor, você que está levando a pergunta às pessoas. E aí você vai verificar as afetações nos diálogos, como a pessoa vai te responder, você vai verificar de que modo aquela criança foi afetada, aquele jovem, aquele adolescente foi afetado, para ele deixar de ir à aula de educação física ou permanecer na aula de educação física, trazendo o exemplo desde o início. Você tenta ler o que afeta o outro, certo? A análise pode ser feita a partir de roda de conversa, de oficina ou de entrevista, ok? Pode passar, Rodrigo, por favor? Ó, pessoal, quando fizer um slide, nunca faça assim, cortou e colou, tá? Porque quem está ouvindo você não vai... não é uma leitura de texto. E aí quem está ouvindo não vai ler isso tudo. Quando é leitura, quando a gente entrega um texto, a gente lê tudo. Um slide são pontos para serem discutidos, tá? E é o que eu vou sacar daqui para a gente discutir. Análise de conteúdo procura responder o que o texto expressa, porque também se pode fazer uma análise de conteúdo. Vou aqui trazer duas formas, tá? Vocês falaram da pesquisa histórica. Eu posso fazer um recorte no tempo, nos últimos 10 anos, vou recortar isso aí, e ver nos meios de comunicação, olha, o professor Silvan que gosta dos meios de comunicação, vamos ver nos últimos 10 anos, fazer uma análise sobre o tema violência no esporte, nos últimos 10 anos. E aí eu vou fazer uma análise de conteúdo, procurando responder o que o texto expressa. Pesquisa histórica, fiz um corte nos últimos 10 anos e vou ver ali o que é que os meios de comunicação, e aí vou dizer quais são eles falam sobre a violência no futebol. Tá? Eu faço uma análise exatamente dos documentos que estão ali, produzidos sobre a violência no futebol. Então, isso é uma análise. Vamos ver o que o professor escreveu aqui, que eu não leio bem. Vamos lá. Silvano nos diz: nos estudos da mídia esportiva, nós utilizamos muito análise de conteúdo. Isso, analisamos as notícias. Obrigada, Silvano. Exatamente. É muito rico, não é, fazer essa análise para saber por quê. Os meios de comunicação, a mídia, de um modo geral, não só a esportiva, eles veiculam informações. E essas informações afetam as pessoas. E esse afetar modifica o comportamento, que nem sempre é positivo, pode ser negativo também. Depende do modo como essa notícia é passada, certo? Nós, estudando a violência no futebol, é muito interessante como a violência é instigada pela própria mídia esportiva. Duelo
entre CSA e CRB. Rivais se confrontam no Arruda. Então, por aí vai. Se fizermos a análise só dos tópicos, vamos ver que a própria mídia ela insufla essa violência, ela instiga. E isso é feito através da análise de conteúdo que vocês trouxeram aqui. Não se objetiva, em primeira ordem, uma crítica, mas antes tentar compreender o fenômeno em análise. Isso. Compreensão a se dar por meio da descrição e da interpretação. Ok. Para os autores, quais? Mesmo que a análise tenha tido sua origem no positivismo, manifestado ao explícito, aos poucos passou a se preocupar com o implícito, com o não dito. Exatamente. Existem as manifestações. Né? Você não dizer nada e pura e simplesmente jogar um vaso sanitário de cima para baixo, se fizer a análise só da imagem, você ali tem algo expresso. Né? Podemos fazer essa interpretação, essa análise de conteúdo, pura e simplesmente das fotografias, das imagens que são passadas. Silvan está aqui nos ajudando, dizendo que eu uso de uma linguagem bélica, uma linguagem de guerra. Exatamente. Pode passar, Rodrigo, por gentileza. Grupo focal. E aí eles trazem Morgan, né, que define o grupo focal como uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio de interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador. Isso. Você pode sentar com as crianças e discutir com elas, né, na aula de educação física, por que os últimos jogos escolares, na escola, jogos internos, que toda escola insiste em fazer isso, por que houve violência nos jogos? Inclusive os pais vão para lá xingar os árbitros, xingar os professores, e você começar, a partir desse tema, trabalhar a não violência. O esporte em si não é violento. Né? A Nike, uns anos atrás, usou uma expressão que era joga limpo. E por quê? Por que usou o joga limpo? Porque as pessoas estavam jogando sujo. Então, é muito interessante como a linguagem tem a possibilidade de fazer e de mover as atitudes das pessoas. Pode passar, Rodrigo. Aí trouxeram várias modalidades de grupo focal. Pode passar. Traz um exemplo aqui de quando a escola trabalha com projeto, não é? O projeto de pesquisa que esteja apoiado no uso dos grupos focais, é a clareza de propósito. As decisões metodológicas dependem dos objetivos traçados. A estratégia metodológica a ser utilizada, bélica também, Silvan, estratégia, mas a estratégia aqui no sentido de organização prévia, de projeto. A estratégia de pesquisa depende, como diz aqui, né, dos objetivos traçados, depende do objetivo da pesquisa, depende do que você pretende verificar, depende da pergunta que foi colocada. Primeiro você suscita um tema, você traz um tema, você traz um problema, você traz um objetivo. É isso que o professor Silvan vai trazer esse roteiro para vocês, acredito, no próximo encontro. E existe um link em cada etapa dessa. Pode passar, Rodrigo, por gentileza? E por que você precisa de um orientador? Você precisa de um orientador porque o orientador é a pessoa que domina a episteme, domina a teoria do conhecimento. E nessa teoria do conhecimento, ele vai dizer a você o que entra e o que não entra na sua pesquisa. Tá? O que entra não só na base teórica, mas todo o desenho da pesquisa depende dos objetivos traçados. O que você pretende, o que você quer dentro desse tema? Qual será o tipo de grupo? Se será pessoas homogêneas, onde tem a mesma idade? Aí tem a gravação de vídeo, é fundamental, e quando se trata de pessoas
como o uso de drogas ou álcool moderador, deve assegurar a preservação e divulgação da identidade, por se tratar de um assunto mais delicado. Isso em tudo, a gente tem que preservar, não é, a integridade dos seres humanos, do modo geral. O exemplo aqui é bastante válido, mas não só. A criança na escola também precisa ter a sua identidade preservada. Pode passar, acredito que já está terminando, professor. Isso, o grupo de ética é interessante. Aí a bibliografia, ok. Acho que não tem mais. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Senhores, o que nós tratamos foi só um início, tá? De estratégias metodológicas que se podem utilizar dentro da pesquisa qualitativa. Existe uma infinidade, tá, de procedimentos que se podem usar. Nós temos aqui o mapa dialógico, que facilita o início da análise, tem o nuvem de palavras, tem o mapa dialógico, análise do repertório, tem uma série de tratativas que podem ser utilizadas para fazer a análise de conteúdo. Agora, para terminar, eu vou falar um pouco sobre questionário e entrevista, mas vocês, no 7º período, vão trabalhar muito com isso comigo, tá? O questionário ele é aberto, fechado ou misto. Questionário aberto é aquele que você faz a pergunta e a pessoa responde como ela achar que deve, de forma discursiva. Ela escreve. Estou falando de questionário, tá? Aberto. Fechado, quando você coloca somente A, B, C, D, E, tá? Você coloca as opções e a pessoa marca um xizinho. Misto é quando eu pergunto o porquê, tá? Questionário aberto, fechado e misto. Aberto, as perguntas podem ser respondidas de forma discursiva, tá? Fechado, não tem outra resposta senão aquelas que estão elencadas nas alíneas A, B, C. E misto, quando eu trabalho com as opções A, B, C, D ou E e pergunto o porquê, ou explique. Isso é o misto. Questionário aberto, fechado e misto. Entrevista estruturada e semi-estruturada. Estruturada, a mesma pergunta que eu faço para o primeiro entrevistado, eu faço para o outro. Eu tenho todas as perguntas e elas são submetidas a todas as pessoas. Ela é estruturada, a entrevista. A entrevista semi-estruturada, eu tenho um roteiro só de perguntas. E qual é a diferença, professor? O outro também você tinha um roteiro e deixou as pessoas falarem e gravou, e depois transcreveu. A semi-estruturada é o que a gente chama de entrevista à elite. Que elite é essa? Há pessoas que dominam muito sobre o assunto. E aí você vai. Ela sabe mais do que eu sobre... Vou dar um exemplo aqui. A pessoa sabe muito sobre... Deu uma demência agora na professora. A pessoa sabe muito sobre qualquer assunto, tá? Ele sabe muito sobre abandono escolar. Eu vou entrevistar lá a supervisora da escola, que sabe muito sobre o abandono escolar. Então, eu vou fazer uma entrevista semi-estruturada, certo? Ela sabe muito sobre o abandono escolar. Aí, a semi-estruturada, por que essa característica cabe na pessoa que domina muito o assunto? Ela é uma especialista, ela é uma estudiosa sobre o abandono escolar. Aí, a partir da resposta que ela me der, eu vou criando outras perguntas em cima daquela resposta. Por isso, eu tenho um roteiro de pesquisa, eu tenho uma semi-estrutura, certo?
eu tenho uma estrutura que é adequada ao objetivo do meu trabalho, e eu vou deixar que a supervisora escolar, que aquela pessoa que estudiosa daquela matéria vá falar dentro de uma entrevista semi-estruturada. É o que o jornalismo usa quando vai entrevistar as pessoas. Os jornalistas, eles usam, por norma, a entrevista semi-estruturada, porque ele quer saber muito mais do que aquilo que o roteiro dele explica. Professor, eu vou fazer uma entrevista semi-estruturada com as crianças na escola. Não vai dar certo. Por quê? Porque a criança vai responder, é bom, é mais ou menos, gostei muito. Aí não dá nada, não dá caldo para você fazer a análise de conteúdo, para você fazer a interpretação daqueles dados, ok? Portanto, nós vimos hoje o método qualitativo. Eu busquei explicar para vocês que são 2 pontos: a procura do conhecimento humano, tá? As ciências da explicação, as ciências da compreensão. A ciência da explicação foi o que o professor Rodrigo trouxe para vocês, né? Eu trouxe as ciências da compreensão. Para que compreender? Compreender para intervir, certo? Vocês ficaram com a incumbência de falar sobre algumas estratégias dentro do método qualitativo. O método só tem 2, tá? Qualitativo, quantitativo. O professor Rodrigo trouxe muito bem o quantitativo, eu trouxe o qualitativo, e hoje trabalhamos com estudo de caso, fenomenologia, estudo etnográfico, uma série de questões ligadas à perspectiva qualitativa do método. E eu terminei falando muito rapidamente sobre questionário, entrevista, certo? E que nós trataremos disso muito mais aprofundadamente na Projeto 7, né, na disciplina chamada Projeto 7, e que nós falaremos mais especificamente do trabalho de cada um de vocês, tá? Quero chamar a atenção em relação à fala. A fala das pessoas é algo muito importante. E no caso da educação física, o corpo fala, tá? E nós fazemos várias análises aí nesse corpo que fala. Convém salientar que você é o corpo que você tem, certo? Cuide desse corpo, porque você existe e resiste a cada dia através do corpo, certo? Magro, alto, baixo, mas é você. Então, aceita o corpo que você tem, cuide desse corpo e trabalhe a educação física cada vez melhor e com mais sentido, levando um trabalho com mais sentido para as pessoas. O sentido de ser é que move você todos os dias a acordar e a levantar da cama. As pessoas, quando perdem o sentido de ser, elas deixam de levantar todos os dias. Elas começam a entrar na depressão, elas começam a não gostar mais do dia a dia, elas começam a não verificar as possibilidades de vida, tá? Se vocês quiserem ler um pouco sobre isso, estou procurando a referência aqui direitinho, mas não vou encontrar. Você encontra no Mário Cortella, Quem Sou Eu? Tá? Eu queria achar a editora, essas coisas, mas não vou encontrar agora, não. Mas é fácil vocês encontrarem. É muito importante você saber quem é você, porque você interfere na vida do outro. Por isso, é necessário que você tenha um mínimo de equilíbrio para poder estar diante da sua turma todos os dias. Agradeço a atenção de hoje. Alguém mais gostaria de falar? Professor Rodrigo, professor Silvan, ou Maiara, Rudenberg, quem mais? Fabrício? Tranquilo, professor.
Conseguem saber o que não sabem? Anota no papel o que você não sabe e corre atrás para saber. Consigo saber, sim, o que eu não sei e queria lembrar os alunos, os colegas, que lá no AVA o professor deixou um livro que é muito interessante, que é o que eu usei no meu slide, que é Métodos e Técnicas de Pesquisa, que é do Gil. Deixa eu ver o nome dele completo. Antônio Carlos Gil. Aí tá lá no AVA e o AVA já voltou ao ar. Tá funcionando já. Ótimo. E é muito importante, Bruno, vocês identificarem o que não sabem. Isso é o primeiro princípio, é o primeiro passo. Não é? Eu sei que vocês vêm de uma formação, e o que eu sempre critico, que eu tento modificar, que é o dado pronto. Não é? Eu poderia, como na semana passada, trazer os slides, vocês copiam, vocês vão nas referências. Eu prefiro provocá-los no sentido positivo da provocação e dizer assim, o que é que você não sabe? Corre atrás e vai saber. Eu me coloco como mediadora do seu conhecimento. Lê e vamos conversar. Tá? Isso, para mim, é aula. Obrigada pela atenção de vocês. Eu vou interromper a gravação aqui, tá? Obrigada. E